Olá, meus queridos, espero que vocês estejam bem. Essa semana nós vamos falar sobre fotossíntese, respiração e a importância da fotossíntese para as plantas. Vamos lá? Então vamos lá começar nossa aula falando o que é fotossíntese. Pela nomenclatura, pelo nome, foto significa luz, síntese significa produção. Então, fotossíntese é um processo que ocorre nas plantas, onde elas vão produzir seu alimento a partir da luz. Para isso, eu trouxe alguns conceitos para vocês. O que é a fotossíntese? A fotossíntese, termo que significa síntese utilizando a luz, é geralmente definida como o processo pela qual um organismo consegue obter seu alimento. Como eu tenho falado, a partir da luz, os organismos. Quem são esses organismos? Plantas, algas e cianobactérias. Esses três grupos, esses três organismos, eles vão produzir seu alimento a partir dessa luz. E esse alimento é um açúcar, também chamado de glicose. Então, as plantas produzem o açúcar, a glicose, que necessitam. Essa produção é feita através do processo chamado fotossíntese. Nesse processo, a planta consome a água e gás carbônico que está presente no ar e produz açúcar e oxigênio. Nós vamos ver uma ilustração, uma imagem que vai mostrar essa forma, como é que ele vai pegar, consumir essa água e gás carbônico e vai produzir esse açúcar e o oxigênio. Outro termo que fala sobre fotossíntese é esse. A energia proveniente da luz é transformada em outra forma de energia, a energia química, que é armazenada na glicose e será aproveitada quando a glicose for usada na respiração. Nós também vamos ver esse processo de respiração. Então, a energia da luz, que a luz é um tipo de energia, essa luz ela vai ser transformada na planta em energia química, que essa energia química será a glicose. Essa glicose ela vai ser aproveitada na respiração das plantas e também no seu desenvolvimento e crescimento. Aqui nós temos a imagem, nós temos a energia, né, que é a luz solar, que é a energia com a luz solar. Essa luz ela vai bater nas plantinhas, nas folhas principalmente, que nas folhas ela vai conter as células e uma substância chamada clorofila, que vai ajudar nesse processo de fotossíntese. Ela vai consumir o gás carbônico, o gás carbônico é chamado de CO2. Então, o gás carbônico ele vai entrar nas folhas, juntamente com a água que ele vai tirar das raízes. Nas raízes aqui, nós vamos ter a água. Além da água, nós vamos ter os nutrientes e os minerais que é necessário para o desenvolvimento dessa planta. Então, a energia, junto com o gás carbônico e a água, vai produzir a glicose, que a glicose vai ficar armazenada na planta, certo? E vai produzir o gás oxigênio que vai sair. Então, nós temos aí um esquema bem simples, certo? Mostrando a energia, juntamente com o gás carbônico e a água, vai produzir a glicose, que vai ficar armazenada na planta, e o gás oxigênio que vai sair, que esse gás oxigênio que vai utilizar somos nós na respiração. Eu trouxe aqui outro esquema, certo? Maior. Nós temos aqui, ó, a energia solar, certo? Juntamente com o gás carbônico entrando na planta. Então, o gás carbônico, a energia e a água, que são essas setinhas vermelhas, água e sais minerais. Então, vai produzir dentro da planta a glicose. Olha aqui a glicose. A glicose é produzida nas folhas e enviada para o caule e as raízes da planta. Para quê? Para seu crescimento e desenvolvimento. Então, no que forma a glicose, que fica na planta, o oxigênio, ele sai, que vai servir para a gente, para nós, seres humanos. E para algumas plantas também, que elas vão precisar de oxigênio. Respiração das plantas. A respiração é um processo em que a glicose e o gás oxigênio são transformados em gás carbônico e água.
Durante essa transformação é liberada energia, que é utilizada para o funcionamento do organismo e, quando é o caso, para o seu crescimento. A respiração nas plantas é o inverso da fotossíntese. Na fotossíntese, eles precisam de energia. Junto dessa energia, que é a luz do sol, vai ter o gás oxigênio, só para retornar aqui, ó. Vai ter a energia, gás carbônico, água e sais minerais. Já na respiração, que é o contrário, ele vai eliminar o gás carbônico e vai consumir o oxigênio. Tudo na luz. Então, o processo de respiração é o contrário. Vai precisar do oxigênio na planta. Vai precisar do oxigênio e da glicose. E ela vai eliminar o gás carbônico na respiração. E a glicose que está aqui dentro, quando ela se juntar com o oxigênio, ela vai fazer essa liberação do gás carbônico e vai fazer com que a planta cresça, que vai servir para o seu crescimento. Aí tem aí, diferença entre a respiração e a fotossíntese. Na fotossíntese, a planta absorve, ela coloca para dentro gás carbônico, que é chamado de CO2, e libera o gás oxigênio, que é chamado O2. Então, esse oxigênio ele é liberado para o ambiente. Já na respiração ocorre o contrário. A planta absorve o gás oxigênio, que é o O2, e libera o gás carbônico, que é o CO2. Assim como ocorre nos animais. Nós somos animais e nós liberamos gás carbônico. Quando nós respiramos, vamos todo mundo respirar. Nós estamos colocando o que para dentro? Gás, oxigênio. Vamos expirar. Quando nós expiramos, colocamos para fora o gás carbônico. Então, isso é respiração. Nós não fazemos fotossíntese. A fotossíntese é as plantas. Ela vai absorver o quê? Gás carbônico e oxigênio. Vai absorver o gás carbônico e vai liberar o oxigênio. Vai ser o processo inverso. Aí, eu trouxe aqui outra ilustraçãozinha para vocês verem. Aqui, eu coloquei tudo numa plantinha só. A respiração, o oxigênio vai entrar, certo? Foi o que a gente acabou de fazer, respirar. Quando a gente inspira, coloca para dentro o oxigênio e para fora vai sair o gás carbônico. Já na fotossíntese, que é o contrário, as plantas vão absorver o gás carbônico e vai liberar o gás oxigênio. E na transpiração vai ter a água, que a água que vai vir das raízes, essa água vai ficar dentro da planta. E a planta também transpira. Não sei se vocês já observaram de manhãzinha, quando o tempo tá frio, a planta ela tem gotinhas de água em cima da folha. Aquilo ali é o orvalho, chamado de orvalho, que é a transpiração da planta. Então, a planta também vai liberar água nos seus processos. Aqui, desculpa, gente. Aqui eu trouxe alguns gases, certo? Os produtos, o nome e o símbolo. Então, quais são os gases que são utilizados na fotossíntese, na respiração? Gás carbônico, que é o CO2, gás oxigênio, que é o O2. E os produtos? Glicose, que é C6H12O6. E a água, que é o H2O, certo? Então, esses são os símbolos, são os produtos. Quando ocorre dentro da planta, quando junta o gás carbônico com a água, vai ter uma reação química que eu não trouxe para vocês para não complicar, mas vai ter uma reação química do gás carbônico com a água, que vai produzir a glicose mais o oxigênio. Só que isso é uma reação química, não é interessante vocês verem agora. Quando for mais na frente, lá no 9º ano ou no 8º, vocês vão ver reações químicas e nós podemos estar falando um pouco mais sobre essas reações químicas. O que é importante agora é vocês saberem que existem esses gases, gás carbônico, CO2, gás oxigênio, que é o O2. Os produtos que vão ser produzidos vai ser
a glicose, que é o C6H12O6, e a água, que é o H2O. Estamos quase finalizando. Nós temos aqui a importância da fotossíntese. Então, por que nós estamos estudando a fotossíntese? Para quê? O que é que isso vai servir para a gente? Então, a importância da fotossíntese ela é importantíssima para a vida do nosso planeta, por produzir alimento e contribuir para a existência do gás oxigênio no ar. Então, a fotossíntese ela vai servir de alimento para os seres vivos, inclusive nós, seres humanos. Nós nos alimentamos de plantas, não diretamente, mas quando você come um alface, quando você come uma fruta, um legume, tudo isso são alimentos que são produzidos a partir da fotossíntese. E o gás oxigênio que serve para a nossa existência. Então, nós respiramos o gás oxigênio. Se a gente não respirar, se a gente não conseguir respirar, nós podemos morrer por falta de ar. Então, a fotossíntese ela vai produzir esse gás oxigênio, assim como o alimento necessário para o crescimento das plantas e para a gente. Então, as plantas são os únicos seres fotossintetizantes, ou seja, que produzem, que fazem a fotossíntese. Isto é, que realiza a fotossíntese. Há outros organismos, como as algas e as cianobactérias. Então, além das plantas, nós temos as algas e as cianobactérias que vão fazer a fotossíntese. E nós temos aí mais uma plantinha, certo? Mostrando a vocês aqui a importância da fotossíntese. E nós vimos cadeias alimentares também, para finalizar, esse é o último slide. Nós vimos a cadeia alimentar, que um ser vivo serve de alimento para outro. Se nós pararmos para pensar novamente, para relembrar, nós vamos ver que existem os produtores, que são as plantas, existem os consumidores primários ou herbívoros, que vão se alimentar das plantas, e existem os consumidores secundários, terciários ou quaternários, que são os consumidores carnívoros, que vão se alimentar do animal herbívoro. Então, a fotossíntese e a cadeia alimentar, qual a relação? A fotossíntese é um processo muito importante. Por meio dela, as plantas produzem alimento para si mesma. Esse alimento serve de alimento também para outros animais que comem as plantas. Esses animais consumidores de plantas, por sua vez, vão servir de alimento para os consumidores dos animais. Vamos lembrar aqui da cadeia alimentar. Nós temos a cadeia alimentar da planta, do boi e o ser humano. Para a gente entender essa pergunta, e então a onça depende da fotossíntese e o ser humano. Então, a planta, o capim, quem vai se alimentar do capim? O boi ou a vaca. Quem vai se alimentar do boi ou da vaca? O ser humano. Então, nós vamos depender indiretamente da fotossíntese. E as plantas, o ser humano, a onça, que são consumidores carnívoros, nós vamos depender indiretamente da fotossíntese na cadeia alimentar. Aí eu trouxe aqui o boi, né? O boi se alimentando da grama, do capim. E esse boi vai servir de churrasquinho pra gente se alimentar também. Então, nós dependemos, sim, da fotossíntese. Encerro por aqui minha aula. Estou enviando para vocês o link sobre esse conteúdo para vocês responderem e enviarem para mim, certo? Quando vocês respondem, automaticamente vocês enviam para mim no finalzinho, certo? Um cheiro, espero que vocês tenham gostado da aula. Oi, pessoal, nessa aula de hoje nós iremos tratar sobre o assunto de classes de palavras. Gostaria que vocês tivessem toda a atenção em cada detalhamento dos pontos a serem estudados e que vocês foquem na identificação dessas classes de palavras, ok? Ou seja, não vamos entrar em detalhamentos de classificações diversas que cada uma tem, mas vamos saber diferenciar, classificar cada uma dentro dos contextos nos quais elas forem apresentadas. Essa será a avaliação que eu irei fazer de vocês. Então, nós teremos a oportunidade de detalhar cada uma dessas classes, certo? Mas vocês irão apenas identificar. Vou dar um exemplo. Eu gostaria que os meus alunos lessem mais. Então, eu tenho aqui
substantivos, adjetivos, verbos. Por exemplo, eu é um pronome que substitui o nome Luzia. Meus é um pronome que está acompanhando alunos. É um pronome possessivo. Alunos é um substantivo. E lessem é um verbo. Gostaria, outro verbo. Então, eu vou apenas querer que vocês identifiquem cada uma dessas classes de palavras. Espero que vocês tenham boa vontade de aprender, de estudar e espero bom êxito. Um abraço a todos e vamos seguir com os estudos. Bem, gente, como eu falei anteriormente, nós iremos tratar nesta aula sobre a questão das classes de palavras. As palavras, elas precisam ser bem compreendidas para poder serem utilizadas de forma adequada em nosso processo comunicativo, em nosso dia a dia. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção a essa aula, tá certo? Nós iremos realizar o nosso trabalho avaliativo a partir do que vocês compreenderem nessa aula. Então, por favor, classes de palavras. São muitas. Na verdade, são 10 as classes de palavras. E é necessário que nós tenhamos um entendimento de cada uma delas. Algumas já são bem conhecidas de vocês. Vocês já estudaram em séries anteriores. Outras vocês vão iniciar o estudo ainda no 6º ano ou então nas séries seguintes. Então, vamos conhecer aqui uma delas, né? Eu vou apresentar para vocês, que na verdade eu disse conhecer, mas na verdade vocês já ouviram falar sobre ela. Então, prestem bem atenção. Classes de palavras é o nosso assunto de língua portuguesa. As classes de palavras, ou também chamadas de classes gramaticais, gente, são, na verdade, 10. O substantivo, o verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Então, nós temos aí essa sequência de palavras que nesse primeiro momento nós iremos estudar apenas uma espécie de conceito para que vocês possam ter uma fundamentação. Então, atenção pessoal, são 10 as classes de palavras ou classes gramaticais. O substantivo, o verbo, o adjetivo, o pronome, o artigo, o numeral, a preposição, a conjunção, interjeição e advérbio. Todas são bem utilizadas em nosso dia a dia. O tempo todo nós estamos fazendo uso dessas classes de palavras. Vamos iniciar procurando compreender o que é o substantivo. O substantivo é a classe de palavras que nomeia os seres em geral, desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Por exemplo, Ana, Brasil, beleza. São palavras que fazem parte da classe gramatical substantivo, porque nomeiam seres. Vejam aqui estas frases. Ana é super inteligente. O Brasil é lindo. A tua beleza me encanta. Nós temos aqui destacadas as palavras Ana, Brasil e beleza, que nomeiam seres e que por isso são chamadas de substantivo. Esta é a classe mais abrangente que existe.
seja, a maior parte das palavras que pronunciamos e que utilizamos em nosso dia a dia pertence a essa classe dos substantivos, que nomeia os seres em geral. Em outro momento, nós iremos destacar cada um dos substantivos, porque eles também têm a sua classificação. Outra classe de palavras bastante utilizada é o verbo. E o porquê verbo? Porque é a palavra. É a palavra que vai indicar as nossas ações, o estado ou os fenômenos da natureza que acontecem. E nós temos aí alguns exemplos de frases com verbos. Sairemos esta noite? Então, temos aí o destaque para a palavra sairemos, que pertence ao verbo sair, ou seja, que é uma flexão do verbo sair, contemplada no futuro. Corro todos os dias. Chovendo, eu não vou. Então, temos aí o destaque para a palavra corro, chovendo e sairemos, que todas são verbos, né? Os verbos também têm sua classificação e no momento oportuno, em nossos estudos sobre a língua portuguesa, nós poderemos estudar com maior destaque, com maior detalhamento os verbos. Mas, nesse momento nosso de aprendizado, eu quero apenas que vocês reconheçam dentro de uma estrutura comunicativa qual é o verbo, certo? Tem muitos detalhes para estudarmos sobre eles. Temos também a classe de palavras adjetivo. Adjetivo é a palavra que se caracteriza por atribuir qualidades aos substantivos. E eu diria melhor, não qualidades, mas eu diria características aos substantivos. Alguns gramáticos trazem essa palavra qualidades, mas fica mais adequado se pensarmos que a palavra, o adjetivo, é uma palavra que dá característica, porque ele não só atribui qualidades, ele também pode atribuir, digamos assim, qualidades negativas. Então, se nós dissermos que caracteriza, contempla os pontos positivos ou negativos de uma situação, de uma pessoa, de um animal, de uma oportunidade. Vejamos bem esses exemplos de frases com adjetivos. O artigo ficou super interessante. A criança ficou feliz. Sempre foi amável comigo. Então, essas palavras feliz, super interessante e amável indicam características de algum ser. No primeiro exemplo, feliz caracteriza a criança. No segundo, super interessante, caracteriza o artigo. E sempre foi amável comigo alguém, né? Que nessa frase aí não aparece explicitamente quem foi amável. Mas amável é uma característica de alguém que foi amável com essa pessoa que se expressa. Então, todas são palavras consideradas adjetivos. O pronome. O pronome é uma palavra que ela substitui ou acompanha o substantivo, indicando a relação das pessoas do discurso, tais como eu, contigo, aquele. Vejamos aqui alguns exemplos, porque o pronome, na verdade, ele tanto pode acompanhar como substituir. Eu aposto como ele vem. Contigo vou até a lua. Aquele tipo não me atrai. Então, gente, como podemos ver, são vários os tipos de pronomes: pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. E aí, nós temos o destaque para as palavras eu, contigo e aquele, que são pronomes.
Vamos dar continuidade ao nosso assunto tratando sobre a classe de palavras numeral. Numeral é a palavra que indica a posição ou o número de elementos, tais como primeiro, dezenas. Vejamos aí, gente, esse destaque para exemplos dessas frases. Um pastel, por favor. Primeiro, as damas. Dezenas de pessoas estiveram presentes. Os numerais, pessoal, são classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Então, mais uma classe de palavras estudada, que é a classe dos numerais, né? A sexta classe de palavras que nós estamos vendo. Precisamos conhecer também a preposição, que é a palavra que liga dois elementos da oração. Gente, essa classe de palavras, chamada preposição, ela vai nos ajudar a entender muito bem como se organiza uma frase, fazendo sentido. Olha, entreguei a carta a ele. As portas abrem após as 18 horas. Isto é para você. As preposições, elas são essenciais e acidentais, ou seja, aquelas essenciais são aquelas que, se não existissem na frase, a frase perderia totalmente o seu sentido. Eu preciso que vocês tenham atenção total sobre a identificação dessas palavras. É esse o objetivo dessa explicação. Quando terminarmos de observar esse vídeo, eu espero que vocês saibam dizer se uma palavra é preposição, se uma palavra é um verbo, se uma palavra é um substantivo. É isso que eu preciso. A conjunção também é uma palavra utilizada na organização dos textos. E a gente vai somando, como o próprio nome já diz, conjunção, ela liga dois termos de uma oração, ela junta, que tem o mesmo valor gramatical, como por exemplo, mas, portanto, conforme. Vejam aí, gente, esses exemplos e esses destaques. Vou, mas, volto logo. Portanto, não sei o que fazer. Dançar conforme a música. Então, pessoal, é muito importante que vocês compreendam identificando essas classes de palavras. Mais uma vez, chamo a atenção para o que eu vou explorar nas questões, nas perguntas. Você vai identificar, reconhecer uma conjunção dentro de um texto. Temos também a interjeição. A interjeição é uma classe de palavras que nós usamos muito. Olá, viva, psiu. São palavras que expressam nossos sentimentos, nossas emoções. Eu digo assim, nossa, como você está triste. Puxa, que legal que você vai. Então, essas palavras que sempre vêm acompanhadas por um ponto de exclamação, elas expressam as nossas emoções e sentimentos. E, finalmente, o advérbio, que vocês precisam diferenciar, que a palavra parece, mas não é a mesma coisa. Um advérbio é totalmente diferente de um verbo. O advérbio, na verdade, é uma palavra que pode modificar um verbo, um adjetivo ou até mesmo outro advérbio, exprimindo as circunstâncias de tempo, de modo, de intensidade, entre outros, tá certo? Por exemplo, o melhor resultado foi o do atleta estrangeiro. Não acha que trouxe folhas demais? O restaurante é ali. Então, vocês vejam que ali expressa uma circunstância de lugar. Eu digo assim, hoje estamos estudando as classes de palavras. Então, a palavra hoje é um advérbio que expressa tempo. Aqui, ali, acolá, hoje, ontem, depois, são advérbios. Então, meus queridos alunos, espero que esse resumo
tenha ajudado a cada um de vocês na compreensão sobre as classes de palavras. Um abraço a todos, estudem, assistam ao vídeo e depois respondam ao exercício, ok?